Ó, você que está aí curtindo o nosso conteúdo, não custa nada para você e para nós é muito importante que você se inscreva no canal. Bora com a gente e bora para os cortes. Inter na Libertadores, falávamos bastante aqui na semana passada sobre a questão do calendário, de novo isso veio à tona, né? Ontem na entrevista do Roger, e a pergunta que fica para o torcedor do Inter, afinal de contas, qual é o verdadeiro Inter, né? O que o Inter precisa, né? O Inter precisa jogar sempre no limite, precisa sempre ter o foco, a concentração total dedicada àquele jogo. Qual é a tua avaliação, Soares? Então, eu queria também fazer levar um pouquinho para o outro lado para trazer à tona uma fala que eu dei um tempo atrás sobre o Juventude. Que o Juventude tem que aproveitar essa semana sem jogos para treinar, evoluir e fazer ponto. Fazer ponto. Por quê? Porque esses times, Inter, Grêmio, esses times grandes estão todos envolvidos em competições internacionais e Copa do Brasil. Então esses times não descansam. E eu falei isso, Juventude tem que aproveitar, cara. Tu não ter um jogo no meio de semana é muita coisa. Num contexto de um mês, são 4 jogos a menos. Tu pega um time 4 vezes, com 4 jogos nas costas a mais que você. E se você não ganha, cara, você tá fadado a ser rebaixado. Porque daqui a pouco esses grandes clubes vão sendo eliminados das competições e vem com força pro brasileiro. Por que eu tô dando essa volta aí? O Mirassol tá fazendo bem. O Mirassol não jogou no meio de semana. Dentro das suas dificuldades. Cara, fez um jogo bem complicado com o Inter. Jogou bem. Primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. Por quê? Pega um time que tá morto. O Inter tem que vencer o Mirassol. O Inter, independente das circunstâncias, não pode deixar jogo assim passar. Não pode. As diferenças dos times são grandes, independente de cansaço ou não. Mas os caras vieram aqui e roubaram um pontinho. Pesa muito pro Inter, porque agora, vindo pro Inter, é um jogo que tinha uma expectativa um pouquinho maior, depois do meio de semana, né? Se esperava que o Inter tivesse uma apresentação melhor. Eu nem cobro muito apresentação, né? Eu falo ganhar. Agora essa fase do brasileiro tem que ganhar. Seja como for, não tem que dar espetáculo. Espetáculo tu tenta dar na Libertadores e tal. Então foi um jogo onde o Inter poderia ter tomado mais um gol a mais no primeiro tempo. E depois o Inter ligou, né? Foi pra cima, fez um gol. Se fizesse um gol antes, eu acho que talvez viraria o jogo. Mas a real é que hoje, tirando todos esses contextos e a gente olhando pra tabela, os times gaúchos estão vivendo um momento como se a gente estivesse no pós-enchente. Lembra? Todos ali embaixo disputando rebaixamento e já jogamos 9 rodadas do campeonato, já é uma realidade, não podemos esquecer. Se o Inter ganha, o Inter também ganharia muitas posições, mas daqui a pouco as rodadas vão passando, as distâncias entre os times em questão de pontuação são maiores, e aí uma vitória já não faz a diferença. Então acho que os times gaúchos têm que olhar para dentro. Agora é sério mesmo, já foram 9 rodadas, e é difícil falar isso, mas começa a dar a entender que algum vai cair. Algum vai cair. Não tem enchente, não tem mais todas essas desculpas, todos os clubes estão jogando muitos jogos, né? Então acho que é um alerta que tem que estar ligado, assim, ó, bem firme, não ficar acreditando que não cai. Não pode chegar na parada do Super Mundial no rebaixamento, gente. Trabalhar dessa forma, tipo, ninguém gosta, não é bom. É só desconfiança e a tendência é contratar errado, é pegar tudo que é tipo de jogador, é gastar dinheiro para tentar sair dessa situação. Então, se os clubes poderem aí melhorar um pouquinho e não estar nessa zona, vai ser muito mais tranquilo para ter um recomeço no pós-mundial. Porque entra o desespero, né? Desespero tu vai apostar tudo na janela. Desespero tu erra. A janela vai ser a salvação. Então tu vai lá e faz uma avaliação. Eu preciso de um lateral direito, preciso de um zagueiro, preciso de um meia, preciso de um primeiro volante. Vou postar tudo nisso para essa retomada do Mundial, eu sair do atoleiro, para quem está na zona do rebaixamento. Ou então vou postar nisso tudo para conquistar a competição que ainda tem possibilidades de conquistar. O que eu fico pensando muito, e eu acho que isso deveria ser analisado com mais cuidado pelo futebol brasileiro como um todo, e não cada um olhando só para si, porque o que a gente tem no Brasil é o seguinte, a gente grita quando a gente é prejudicado. Mas vamos lá, vamos pegar o próprio exemplo do Inter.
Os anos recentes, quando que o Inter começa a embalar? Quando ele fica com foco numa competição. Exato. Né? Uma competição, que aí tu consegue colocar toda a tua energia ali. Aí tu consegue render. Isso não é o Inter, isso qualquer equipe. A exceção Palmeiras, Flamengo, o Botafogo ano passado, que conseguiu ser um ponto fora da curva. Mas via de regra, tu vai ter que escolher alguma. Então, eu entendo o torcedor que fica se questionando, pô, mas o Inter vai lá no Uruguai, faz uma epopeia, uma partida épica, uma vitória que pouca gente acreditava e não consegue ganhar do Mirassol. Só que aí tem pressão, concentração, um relaxamento que talvez seja natural, até é importante tu falar sobre isso porque tu foi jogador, né? Eu acho que a corda ela fica esticada ali onde há necessidade e mesmo que inconscientemente afrouxa. Afrouxa num jogo contra o Mirassol. Mas a questão é, tem como dar conta de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, exigir o mesmo desempenho, porque senão o futebol brasileiro vai ter que olhar para isso com cuidado. Com cuidado, porque os times vão acabar, sim, escolhendo uma competição e aquela competição que não for tratada como prioridade vai ser rifada. Vai ser rifada. Desde que entrem, que estejam de acordo com a torcida, né? É isso. Porque no começo do ano o discurso é vão ganhar tudo. Isso. Aí depois temos time para isso. Aí. A cada vez mais os times gaúchos estão distantes dos títulos Começo grandes. do ano, o discurso era ganhar o gauchão é obrigação. E foi cumprido. E foi Né? cumprido. No caso do Inter. Isso, ganhar o gauchão é obrigação. O Grêmio fez de tudo pra ganhar, né? Ia ser o Octa e tal. Mas tu imagina, a dupla Grenal, ela priorizou o Campeonato Gaúcho. Galera, seguinte, se tá aqui curtindo o nosso conteúdo, curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante pro nosso conteúdo de qualidade chegar a cada vez mais gremistas e colorados e também torcedores do mundo inteiro. O teu like não custa nada. Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente na 4D TV.